dia e estamos na casa de Deus, nesta oportunidade maravilhosa de mais uma vez aprendermos em Sua Santa Palavra. Nós iremos iniciar, como de costume, louvando ao Senhor com um hino de nosso inário oficial, pois a Palavra de Deus nos ensina que bom é louvar ao Senhor e render graças ao seu nome. Hino de número 212. Os guerreiros se preparam e é exatamente isso que viemos fazer aqui. A preparação do crente é na oração, é na consagração e é no conhecimento da palavra do Senhor. 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha incoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. E os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar,
glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Louvado seja o nome do Senhor. Sem preparação, nós não temos nenhuma condição de entrar na peleja. Precisamos estar sempre nos preparando na presença do Senhor, pois grande é a obra que o Senhor pretende fazer por meio da sua igreja. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. A partir do versículo 23. Continuaremos hoje tratando do tema em escatologia chamado As 70 Semanas de Daniel. E vamos, com alguma possibilidade, entrar especificamente na temática da última semana, chamada de a Grande Tribulação. Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo 23, está escrito. Encontraram? Amém? Amém. Coloquemos de pé na leitura da palavra do Senhor. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sob a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Vamos orar? Você tem algum pedido de oração? Uma necessidade a ser apresentada diante do Senhor? Creia e receba a sua bênção em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós levantamos esta palavra em oração, oferecendo para o teu louvor o hino que foi cantado e agradecendo ao Senhor pela palavra que nos tem sido ministrada da tua parte, pedindo a tua graça sobre nossa vida, Senhor, em favor daquele que levantou a sua mão e com fé em um coração quebrantado deseja e precisa de uma resposta que provém do Senhor. Se é enfermidade, ó Deus, se é um problema emocional, financeiro, conjugal, Pai, eu não sei qual seja a dor que aflige o teu filho e a tua filha, mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos a intervenção do Senhor em favor daquele que creu, que o Senhor possa realizar sobre a vida dele, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. Ao passo em que nos abençoa, nos instrui e abre o nosso entendimento, para que possamos compreender
a profundidade da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos nessa caminhada, e ela é uma caminhada que não pode ser feita às pressas, porque não é tão simples assim a compreensão da profecia, principalmente quando nós temos que associar a profecia a fenômenos históricos ocorridos em determinado tempo, em determinado lugar, ou ainda temos que associar a profecia a fatos que estão descritos na Bíblia, mas ainda irão acontecer. Então, uma vez que nós temos esses dois desafios, nós não podemos correr muito. No plano escatológico, nós começamos a tratar aqui numa ordem em que os fatos vão acontecendo na história. E já estamos há várias terças-feiras falando sobre isso, não é? Falamos sobre os sinais da vinda de Jesus, falamos sobre santificação como uma ferramenta de salvação que é necessária, porque a escatologia só faz sentido quando nós temos a convicção da salvação. E durante um dos nossos estudos, nós falamos aqui aquele ensino paulino que diz que se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Na verdade, por termos a esperança na vida futura, é que é interessante estudarmos escatologia. E só tem esperança na vida futura aquele que tem salvação em Cristo. Por isso falamos sobre salvação. Falamos depois sobre o arrebatamento da igreja, passo inicial para todos os acontecimentos proféticos dos quais nós estamos a tratar. E agora, para entrar nesse aspecto, que é aquilo que acontece logo após o arrebatamento da igreja, é aí que nós temos que voltar um pouco lá atrás e encontrar no livro do profeta Daniel esta profecia da qual nós estamos estudando, que é chamada de as 70 semanas descritas ali em Daniel capítulo 9. Como os irmãos puderam ler junto comigo, eu fui sobre o texto. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 23. Na verdade, especificamente o versículo 24. Porque ali o anjo diz a Daniel de uma forma bem clara, você pode ver aí, se você está com a Bíblia aberta, Daniel capítulo 9, o anjo diz, aliás o texto está ali, pastor Tadeu, vai passando aí para nós, que os irmãos acompanhem ali também. Olha lá, é aquele texto, do versículo, ali é um trecho do capítulo 9 do profeta Daniel, né? Mas a citação ali, que é versículo 19 e 20, nós já avançamos, já estamos no versículo 24, e ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Fica claro, portanto, irmãos, que essas 70 semanas não são sobre a humanidade de uma forma específica. Quando Deus diz a Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Deus está falando especificamente sobre Israel. Daniel é judeu, ele é hebreu, ele é israelita. O povo de Daniel é o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. É claro que no segundo momento, essa profecia se aplica, os efeitos dela se aplicam a todo mundo. Mas o que nós precisamos entender desta fala do anjo é que o olhar de todos nós tem que estar sobre Israel, porque é como se fosse um relógio com pelo menos 2 ou 3 ponteiros, e Israel é esse relógio. As 70 semanas se passam sobre o povo de Israel, nos atingem, nos alcançam, graças a Deus por isso.
Mas a palavra profética é 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. E dentro desse processo de 70 semanas, ditos pelo Senhor, a transgressão vai ser extinta, os pecados terão fim, a iniquidade será expiada e a justiça eterna será enviada. A partir dessas 70 semanas, as visões e as profecias se encerrarão e o Santo dos Santos será ungido. Então, dentro dessas 70 semanas, o Senhor está a contar a história de todo o mundo, tendo Israel como um ponto de referência para todos nós. Vamos mais aí, pastor. Na semana passada nós observamos também essa segunda tela aí, o que são as 70 semanas proféticas. Aí nós lemos já Levítico 25 semana passada, onde fica claro que a Bíblia está se referindo a semanas não de dias, mas semanas de anos. Uma semana, portanto, não são 7 dias na profecia, são 7 anos. Uma semana, 7 anos. 70 semanas, 7 vezes 70. Se cada semana são 7 anos, 70 semanas são 490 anos. Ou seja, quase 5 séculos proféticos. Não são tempos cronológicos, não são tempos lineares. O que é tempo linear, pastor? Eu tenho 51 anos de idade. Isso é tempo linear. Do dia que eu nasci, começou a se contar o tempo e não parou. Hoje já faz 51 anos que eu nasci. Isso é um tempo linear. É um tempo cuja contagem não se encerra. Mas o tempo profético não é assim. E a própria Bíblia deixa isso bem claro, quando o anjo diz a Daniel, durante a sua visão, no versículo 25, sabe e entende. O anjo vai falar agora para ele sobre os períodos proféticos desses 490 anos. Porque, irmãos, se a gente não entender o versículo 25, alguém vai levantar a mão e vai dizer assim, pastor, mas já passou muito mais do que 490 anos, ué. Só de Jesus para cá já tem 2000, não é? Mas aí é que está. Essa fala vai ser de alguém que vai estar pensando no tempo linear. Mas esse aqui é um tempo profético. E o anjo do Senhor diz a Daniel, entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ele está falando de 2 tempos proféticos. O primeiro composto de 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então, o primeiro tempo profético composto de 49 anos, 7 semanas. E um outro tempo profético de 62 semanas. Ele diz de novo, versículo 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas, 49 anos. Esse período profético foi vivido no tempo de Esdras e Neemias. O rei Artaxerxes I deu a ordem para edificar Jerusalém, do jeitinho que a profecia dizia. Agora Daniel já não existia mais. Nabucodonosor, que era o rei do tempo da visão, e seu neto, Belsazar, já não reinavam mais. O império agora já não era mais babilônico, era o império da Média e da Pérsia. E o rei se chama Artaxerxes. Muito antes desse rei nascer, o anjo do Senhor já havia dito a Daniel que haveria um rei que ia dar a ordem para que os escravos judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem aquela cidade que eles, sobretudo o Império Babilônico, havia destruído.
Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, Nabucodonosor mandou destruir Jerusalém. Agora o tempo passa. O anjo do Senhor fala com Daniel. Daniel recebe a palavra. Daniel morre sem ver o cumprimento da visão. O Império Babilônico acaba. Começa um novo império, o Medo-Persa. O rei Dário I, o rei Ciro, né? Depois do rei Dário II. Agora nós já estamos no reinado de Artaxerxes. Ó, a palavra do anjo ficou lá no tempo de Daniel. E agora o rei Artaxerxes vai dar a carta, a permissão, e o povo de Deus vai, conforme o anjo havia falado para Daniel ano passado, o povo de Deus, com a ordem do rei Artaxerxes na mão, vai sair de Nínive, capital da Babilônia, e ir para Jerusalém para edificar a cidade. Então, desde o dia que o rei Artaxerxes assinou aquela carta, até o dia que as muralhas de Jerusalém foram levantadas de novo, que a cidade foi restaurada, foram 49 anos exatos. Ou seja, o primeiro período profético, as 7 semanas. Depois que passou esse período de 49 anos, as 7 semanas iniciais, nós vivemos um outro tempo de 62 semanas, que vai aonde? Até o Messias, até o Cristo. Então eu tenho esse tempo de 7 semanas, da ordem para edificar, até o fim da obra da edificação. E mais 62 semanas, do fim da edificação até a manifestação pública de Jesus. Agora entenda, até o Messias que o anjo fala aqui, não é até o nascimento de Jesus, é até o início do seu ministério, porque no ano 27 depois de Cristo, sendo Jesus já de quase 30 anos, o que aconteceu com ele? Ele foi batizado por João Batista, e ali ele iniciou o ministério público. É ali que surge o Messias. Até então era o filho do José, até então era aquele rapaz, filho da Maria. Mas a partir daquele dia, João apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ali que o segundo tempo profético se cumpre, e o Messias então começa a trabalhar. Não se trata, portanto, de um período contínuo, mas de 3 etapas. A primeira etapa, 49 anos, da ordem para reconstruir até o fim da construção. A segunda etapa, 62 semanas, 434 anos, da cidade construída até Jesus iniciar o seu ministério, quando ele tinha 29 anos de idade. Mais um entre aí, pastor, vamos caminhar. Quando é que começa a contagem? Eu já disse ali para os irmãos, é no tempo do rei Artaxerxes I. Se você ler lá em Êxodo capítulo 7, vamos lá. Às vezes a gente fala, mas a Bíblia fala melhor, né? Aí a gente mostra a exatidão de como a Bíblia ela é, como ela se completa, como ela é perfeita. Êxodo capítulo de número 7, e os versículos que eles estão, são os versículos 6 e 7. Êxodo 7, 6 e 7. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei deu tudo quanto lhe pediram. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos gentileus, no ano 7º do rei Artaxerxes. No ano 7º do rei Artaxerxes. Agora lê o versículo 11 aí para mim, Janinho. Presta atenção, irmãos. Também por mim. Não, versículo 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, os mandamentos do Senhor
e dos seus estatutos sobre Israel. Amém. Do versículo 12 em diante você vai ver ali o texto da carta. O escritor sagrado teve a cautela de escrever aqui no livro de Esdras a ordem que o anjo do Senhor havia falado com o profeta Daniel. Ó, vocês estão entendendo isso? Entenda. Olha, nós estamos aqui, reinado da Babilônia. Vai para cá. Estamos aqui, ó, num tempo histórico. O anjo do Senhor fala com Daniel. Certo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E vai ser assim. Em 7 semanas vai sair uma ordem para vocês ir embora daqui do cativeiro e reconstruir Jerusalém. 7 semanas de anos. 49 anos. Daniel morreu esperando. E não viu a profecia se cumprir. Agora chegamos aqui. Ó, já saí daqui. Passou um bocado de anos. Estou aqui agora. Já não tem mais Daniel, já não tem mais nada. Mas a palavra de Deus, ela volta vazia? Alguma coisa pode impedir o cumprimento da palavra de Deus? Então o Senhor vai cumprir exatamente o que ele falou lá atrás. E o rei Artaxerxes escreve uma carta, entrega na mão de Esdras e diz: pode ir reedificar a cidade de Jerusalém. E aqui está escrito: esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba. E se você ler a partir do versículo 12, você vai ver o texto da carta. Eu não vou ler porque é grande, e a gente vai tomar bastante tempo. Está aí, irmãos, a palavra de Deus se cumprindo. E lá vai Esdras cumprir a ordem do Senhor. Pode dar mais um. Então as 62 semanas proféticas, que são um total de 434 anos, ela vai da reedificação da cidade de Jerusalém. Agora vai ter mais uma caminhada até o surgimento do Messias. O que foi prometido para Daniel lá e foi cumprido na vida do Esdras aqui, vai ter os seus efeitos por mais 234 anos. 234 anos depois, está lá João Batista nas margens do Jordão batizando, e lá vem o Messias andando pelas cálidas e quentes estradas da Judéia, às margens do Jordão, para cumprir a palavra do Senhor que foi dada a Daniel, dizendo: 62 semamas e o Messias vai chegar. E João Batista diz: está aí o Messias, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nada pode impedir o cumprimento daquilo que Deus determinou que aconteça. Então nós chegamos a este ponto em que Jesus surge, e em 3 anos de trabalho público ele realiza a obra da redenção. Em 3 anos ele cumpre o propósito do Pai de chamar sobre si o pecado da humanidade. Jesus não morreu pelos crentes, Jesus não morreu pelos salvos, Jesus morreu por todos, Jesus morreu por todo o mundo. O anjo disse: você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não é o salvador dos crentes só, Jesus é o salvador do mundo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação, que entregar a sua vida para Jesus, será salvo. Não tem ninguém que esteja fora do plano da salvação de Deus. E eu estou dizendo isso aqui de forma bem alta, para que todos entendam, porque há movimentos no Brasil e no mundo, inclusive cristãos, que anulam a graça de Deus, dizendo que o Senhor veio para salvar um determinado grupo. Não. João Batista prega contra isso, dizendo: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dali para frente, a Bíblia diz:
todo aquele que crer será. Calvino diz outra coisa. Mas eu não estou falando de Calvino, estou falando da Bíblia. Calvino diz que Deus elege alguns para salvar. Ou eu estou inventando? Quem conhece um pouquinho de calvinismo aí sabe que entre as institutas de Calvino está essa conversa. De que o Senhor, sendo soberano e sendo presciente, onisciente, ele elege alguns para a salvação. Mas eu fico com a voz de João Batista que diz: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não diz, ele tira o pecado de um grupo. Ele não diz, ele tira o pecado daqueles a quem ele elege. Não, ele tira o pecado do mundo. E todo aquele que nele crê não será confundido. Não será deixado para trás. Todos podem ser alcançados pela graça que Jesus realizou ali no Calvário. Pronto. Mas o que diz a profecia de Daniel ainda? No mesmo capítulo 9. O anjo não para por aí. Ele continua a fazer declaração. E ele declara o seguinte: depois das 62 semanas, será tirado o Messias. O anjo está falando sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição e a sua volta para a eternidade. Então, passados os 49 anos da reedificação de Jerusalém, e mais os 234 anos da chegada do Messias, diz o anjo, o Messias será tirado. Ele fala da morte e da ressurreição de Jesus. E aí, meus queridos, agora nós temos o último salto de tempo nos 3 períodos proféticos que compõem o ensino sobre as 70 semanas. 7 semanas já se foram, mais 62 semanas também. 7 mais 62, 69. Agora nós entramos naquilo que a gente chama de a era da igreja. Vamos mais, pastor? A era da igreja é o intervalo profético na história de Israel. É como se fosse em Israel um relógio parado. E a igreja entrou ali como uma cunha que travou o ponteiro do relógio num total de 69 semanas. Ou seja, 483 anos. Falta 7. Falta 7 anos. Esse ponteiro do relógio de Israel tem que rodar muito ainda, porque faltam 7 anos. Mas enquanto a igreja está na terra, ela fica ali, o ponteiro não roda. É a era da igreja, o intervalo profético. E esse relógio só vai voltar a andar. Esse tempo profético dos últimos 7 anos só vai começar a acontecer quando Jesus tirar a igreja da terra e o ponteiro deles lá for destravado, aí pode rodar as horas de novo, nós já estaremos na eternidade com o Senhor. Amém? Muito bem, até aqui nós caminhamos bem, né? Então nós entendemos o quê? Entendemos que falta uma semana. Vai mais, pastor? Vamos tentar entender isso aqui agora? É isso aqui, ó. Suponha que essa coluna aqui é o espaço de tempo que vinha desde lá de Daniel. Aqui o anjo fala com Daniel, aqui o rei Artaxerxes libera o Esdras vem construir a cidade, aqui a cidade está construída, e aqui eles vão vivendo. 62 semanas, 300 e tantos anos. Aqui vem o ministério de Cristo, 3 anos de trabalho. E aqui vem o Calvário, Jesus morreu na cruz. Jesus sobe para o Pai, o Espírito Santo vem, batiza os irmãos ali no cenáculo e a era da igreja começa. Quanto tempo tem a era da igreja? Daquele dia e hora ninguém sabe. A igreja segue a sua marcha. A igreja vai embora vivendo até o dia em que Jesus arrebatar a igreja da terra. Quando Jesus arrebatar a igreja da terra, então a última semana começa. 7 anos. O reinado do anticristo na terra.
Mais um enter, por favor, para o pessoal poder entender. É aquela descrição que os irmãos viram aqui do nome das igrejas da Ásia, porque aqui nessa era da igreja já está se cumprindo as profecias do capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Quem lê lá vê as cartas às 7 igrejas da Ásia. Não vamos entrar nesse aspecto aqui, mas eles foram incluídos aqui. Volta a tela aí, pastor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A era da igreja é esse tempo aqui, em que essas 7 igrejas, elas representam não apenas as 7 igrejas que existiam naquele tempo, mas representam 7 fases que a igreja do Senhor vai atravessar ao longo de toda a sua existência, né? Alguns dizem que nós estamos na fase de Filadélfia. Outros dizem que nós estamos na fase de Laodiceia. Igreja morta. Claro que nós não estamos nos referindo à igreja local, irmãos. Nós estamos falando de igreja num contexto geral. Há margem para acreditarmos que estamos vivendo o tempo da igreja de Filadélfia? Principalmente quando nós estamos aqui vendo o que Deus tem feito aqui todo domingo, toda quinta-feira. Uma bênção. Então a gente fala, poxa, nós estamos vivendo a igreja de Filadélfia. A igreja do amor filial. A igreja que tem pouca força, mas não nega o nome do Senhor. A igreja em que o Espírito Santo tem liberdade de atuar. Mas quando a gente tira os olhos da nossa igreja local e contempla o fenômeno cristão no mundo, nós vamos dizer assim, não, nós estamos na fase de Laodiceia. As igrejas do mundo afora é escândalo um atrás do outro. Escândalo financeiro, escândalo relacional. Nosso ministério de Valadares de Deus passou por uma turbulência terrível. Então, como dizem os teólogos, há 3 significados nesta visão profética das 7 igrejas da Ásia. 1, a referência de Paulo direto, de João, pelo Espírito Santo, direto às igrejas que existiam na Ásia naquele tempo. 2, essas ali são fases que a igreja apresenta ao longo de toda a sua história. E tem uma terceira corrente teológica que ensina que durante toda a caminhada da igreja, existiu dentro da igreja essas 7 igrejas aí. E tem margem para crer assim também, pastor? Tem. A gente tem aí uma igreja com 250 membros, em torno aí de 300, 310 entre membros e congregados. Aqui tem igreja cheia do Espírito Santo? Tem. Mas aqui tem gente que parece que está vivo, mas está morto? Tem também. Aqui tem gente que tolera o pecado, como era o caso de uma dessas igrejas? Tem também. Então, na verdade, essa perspectiva das 7 igrejas da Ásia representam, de fato, que dentro das igrejas, em todos os tempos, existem sempre pessoas que têm as características dessas 7 igrejas. Pastor, quais são essas características? Vai lá, Apocalipse 2 e 3 e lê lá, porque nós não temos tempo para tratar disso agora, mas lá vai dizer direitinho. Jesus falando assim, a igreja que está em Éfeso, escreve, eu conheço as tuas obras. A igreja que está em Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, conheço as tuas obras. Filadélfia, Laodiceia, Jesus conhece. Jesus conhece. Ponto final. Lê lá que você vai ver e você vai perceber que é assim. Mas essa tabela aqui é para mostrar para os irmãos isso. Começou lá em Daniel com a revelação do anjo e termina com a última semana de 7 anos. Esta última semana de 7 anos, pode passar, pastor? É a que nós chamamos de a grande tribulação. Essa é uma outra forma esquematizada da gente compreender o tempo. Aqui, a carta de Artaxerxes é dada a Esdras. As muralhas de Jerusalém estão derribadas. Nesse tempo aqui de 7 semanas, Jerusalém é reedificada, 49 anos. Aí nós temos 62 semanas, 434 anos, em que
vai ser daqui até a chegada do Messias lá, né? Olha lá, o Messias, ele vem, faz a sua obra, a cruz revela o Calvário, a morte e a ressurreição do Senhor, a sua ascensão aos céus, como está em Lucas capítulo 24, e logo depois vem o cumprimento da profecia do próprio Jesus, que disse, olhou para o templo e disse assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo que foi construído por Salomão e foi destruído por Nabucodonosor, é o templo que Esdras reedificou aqui. Agora, durante esse período aqui, esse templo foi derrubado outra vez, construído de novo, agora por um homem chamado Herodes o Grande. E esse templo, construído por Herodes o Grande, é o qual Jesus esteve diante dele e profetizou dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui vai ser derrubado de novo. E os discípulos ficavam bobos ouvindo essa conversa, porque eles olhavam e diziam assim, Senhor, veja com que grandes pedras. Jesus dizia, não vai ficar nenhum em cima da outra, vai ser tudo derrubado. No ano 70, olha, vamos lá, Jesus é morto com 33 anos, no ano 31 da nossa era, certo? 39 anos depois, Jesus já estava com o Pai. O imperador Tito enviou o general Vespasiano a Jerusalém com uma tropa muito grande e fez exatamente o que Jesus falou que eles fariam. Jogou tudo por terra de novo, quebrou tudo, acabou com aquele tempo, e até hoje está lá só um monte de pedra sobre pedra. Nunca mais se edificou o templo de Israel. Se estivesse só pedra sobre pedra, ainda estava até bom. Mas hoje, como os muçulmanos tomaram conta de uma parte de Jerusalém, eles construíram lá a Mesquita de Omar. A mesquita que eles chamam de Al-Aqsa. Na base do Monte do Templo. Então, para o judeu reconstruir o templo lá, ele tem que derrubar a mesquita. E aí você já viu como é que fica árabe e judeu lá, um matando o outro todo dia, justamente por causa disso aí. Por que isso acontece, irmãos? Quem lê Bíblia sabe que quando Jesus um dia desceu do Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo, Jerusalém, que matas os teus profetas, que matas aqueles que estão enviados a você. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha faz com seus pintinhos, mas não quiseste ser feliz. Irás então chorar. No ano 70 esse choro aconteceu. Jerusalém foi destruída, os judeus foram expulsos daquela terra e ficaram espalhados pelo mundo até 1948. Ou seja, mais de 1850 anos, quase 2000 anos, eles ficaram expulsos da sua terra. E quem lê o Evangelho sabe muito bem que quando Pilatos não queria matar Jesus, quando Pilatos tentava soltar Jesus de todo jeito, Pilatos lavou as, e quando ele lavou as mãos, ele estava cometendo um ato de justiça, querendo dizer assim, olha, eu não vejo crime neste homem, lavo as minhas mãos, isso é um problema de vocês. O que os judeus responderam para Pilatos? Caia sobre nós o sangue desse justo, e sobre nossos filhos para sempre. Caiu mesmo, caiu com força. Cuidado com o que você fala em oração, cuidado com o que você proclama diante de Deus, pois há poder nas palavras, e a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito. Tem gente que no momento do sofrimento começa a murmurar, a blasfemar contra Deus. Daqui a pouco o salário vem. E a coisa não é brincadeira não. Do jeitinho que eles falaram, caia sobre nós o sangue dele, Pilatos. Pode ficar tranquilo. Isso não é problema seu mesmo não. Deixa com nós. Caia sobre nós o sangue dele. E pronto, Israel vive debaixo de fogo, de bala, de bomba. Nunca teve paz naquele país. Muito embora eles sejam o povo de Deus. Pastor, mas Deus é cruel com Israel? Não, não.
Deus é Pai, Deus sabe o que faz. Amemos a Israel, oremos pela paz de Israel, oremos pela paz de Jerusalém, mas deixa Deus tratar com os filhos, Deus sabe o que faz. Israel é uma nação importantíssima dentro do projeto escatológico de Deus. Ainda que hoje a situação dos judeus espiritual esteja ainda embaraçada, eles têm um grande papel no cenário escatológico. Vamos lá? Foi? Então, queridos, é isso. 62 semanas, o Messias é tirado e Jerusalém é destruída, né? Aí vem o versículo 27, Daniel capítulo 9, versículo 27, está lá. Presta atenção, agora Jerusalém já está destruída, é no ano 70, e a igreja já se estabeleceu, o relógio está parado, o relógio não anda. Então, entre o versículo 26 e o versículo 27, o que está escrito no versículo 27? Vamos ler junto? E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sob a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é esse aqui? Ó? E ele firmará um concerto. Ele quem? Jesus? Não, o anticristo. Esse ele aqui saltou do versículo 26 para o versículo 27. O versículo 26, ele termina com uma palavra, dizendo assim: até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. É por isso que nunca teve paz em Israel. A Bíblia diz, até o fim. Israel, irmãos, nunca teve um dia sequer que pudesse dizer assim: nós estamos em paz, não estamos em guerra com ninguém. De 1948 para cá, Israel já teve guerra com a Síria, a guerra dos 6 dias contra o Líbano. Os palestinos não dão um dia de paz, o povo da faixa de Gaza. O Egito invadiu Israel por Gaza, Israel era a guerra dos 6 dias, né? O Líbano invadiu Israel pelas colinas de Golã, quando Israel, a guerra chamada Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur, em hebraico, quer dizer dia do perdão. É um feriadão lá em Israel, ninguém faz nada. Aí o pessoal aproveitou que Israel era feriado, os soldados tudo em casa. É dia do perdão, todo mundo com as famílias, os quartéis fechados, os aviões no chão, os navios no porto. Eles disseram, é agora que nós arrebentamos com eles. Eles invadiram Israel. Pois conseguiram tomar um pedaço do território de Israel. Os soldados saíram doidos de casa correndo, largou comida em cima da mesa. Cada um pegou seu avião, seu carro de combate. Quem ia por mar pegou seu navio. Israel se deu contra eles, conseguiu empurrar eles para trás, tomou de volta o que eles tinham tomado e ainda tomou posse das colinas de Golã que era deles. Então, Israel vive desse jeito, não tem paz. Quando a bomba não está caindo, os rumores de guerra é o tempo todo. É o Irã, não, vamos invadir, não presta, manda matar, é terrorista explodindo bomba. Não tem paz. E a palavra de Deus é que está dizendo, sempre haverá guerra. Estão determinadas assolações. Até ao fim haverá guerra. É por isso que eu vi Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush filho, Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump, todo mundo dizendo, não, agora nós vamos fazer um acordo de paz. Agora ninguém conseguiu fazer acordo de paz. Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo, tem influência sobre todos os países do mundo. Ninguém conseguiu fazer um acordo de paz para Israel. Por que não conseguiram? Porque da boca de Deus saiu um decreto. E da boca de Deus foi dito, sempre haverá guerra. As assolações estão determinadas. Israel vai ter que pagar o preço da sua escolha, da sua decisão. Então está aqui.
Aqui no versículo 26, o Messias é tirado. No versículo 27, já se fala assim, e ele firmará. Ele ali é o anticristo. Então, meus irmãos, o que acontece na lacuna entre o versículo 26 e o 27? Toda a era da igreja está ali. Inclusive o arrebatamento da igreja. Entre o versículo 26 que eu acabei de ler e o 27 que está ali na tela, a igreja é arrebatada e o anticristo vem, assume o governo e firma um concerto. Esse concerto vai durar uma semana, 7 dias. Não, irmão, 7 anos. É a última semana. A cunha saiu do ponteiro do relógio. A igreja foi arrebatada. Nada mais segura. E o tempo profético volta a caminhar. O pastor específico é Daniel, né? Daniel. Daniel 9? Daniel 9, 27. O 26 termina a era da igreja. O 27 começa a grande tribulação. Amém? Aqui a igreja já foi. E o anticristo está estabelecendo o seu reinado de 7 anos, que nós chamamos de a grande tribulação. Mas o que diz o versículo? E na metade da semana, ele vai fazer o concerto por uma semana, 7 anos. Mas a Bíblia diz, na metade da semana, qual é a metade de 7? 3,5. 3,5. Então, durante 3 anos e 6 meses, o anticristo estará reinando na terra numa falsa perspectiva de paz. Pastor, a gente confunde muito também quando ele fala no Apocalipse 6 do selo também. A gente vê aquilo ali, o cavalo branco, a gente acha que é Jesus. Do arqueiro? O homem que vem montado no cavalo branco com um arco e uma flecha na mão? O pessoal acha que é Jesus, né? Não, é o cão, é o anticristo. O crente não pode ver um cavalo branco na Bíblia porque ele acha que é Jesus que está montado nele. Só porque o cavalo é branco. O cavalo é bom, quem está montado em cima não presta não. Não, a gente presta atenção porque vem falando da coroa, né? Acho que é Jesus, né? Tem 2 cavaleiros montados em cavalo branco no Apocalipse, meu irmão. Na verdade, o cordeiro ele abre o livro. Isso. O primeiro deles é o anticristo. Ele tem um arco na mão. O segundo tem uma espada. E no seu manto, sobre a sua coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse aí é Jesus. Então não confunda, não. O sujeito está lendo assim, o próprio Satanás montado no cavalo e o crente lendo dizendo, oh, glória a Deus, ai Jesus. Por isso que a gente tem que ler e estudar esse negócio bonitinho. Ai, Jesus querido. Vamos lá, só para a gente não ficar nas nossas palavras, já que foi citado, abre aí Apocalipse capítulo 6, por favor. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2. E olhei, e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Se a gente não conhecer o contexto, fica parecendo que você está falando de Jesus, mas não é. É o anticristo. Irmãos, o segredo aqui está no texto que diz assim, e foi-lhe dada uma coroa. E foi-lhe dada uma coroa. Coroa é símbolo de autoridade. Certo? Agora se a gente voltar lá no capítulo 1 do Apocalipse, nós iremos ver João tendo uma visão do Senhor Jesus glorificado. Aleluia. João, capítulo 1, a partir do versículo de número 12. E virei,
Pode continuar. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, vestido pelos feito com cinto de ouro. Continua. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Vamos mais. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. 16. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Continua. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa aí é a descrição de Jesus. Efetivamente, né? Essa descrição que diz assim: o seu rosto era como o sol na sua força. A tradução literal é que o rosto dele era como o sol no meio-dia, quando na sua força resplandece. É o momento que o sol está mais reluzente. E é nesse momento que ninguém consegue olhar para o sol. Era essa a visão do Senhor Jesus. E Jesus continua falando com ele no versículo 18, dizendo assim, ele diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então Jesus entrega para João o ministério de escrever o livro do Apocalipse. Essa aqui é a descrição do Senhor Jesus. Jesus aqui já é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A ele, conforme disse lá no livro de Atos, já foi dado todo o poder nos céus e na terra. Lá no capítulo 6, está dizendo que tem alguém montado no cavalo branco e foi dada a ele uma coroa. Uma é um artigo indefinido. Jesus tem a coroa, significando que a autoridade que está sobre a vida de Jesus é intransferível, é inigualável, ninguém tem igual. Ele tem a coroa. O anticristo tem uma coroa. Uma é diferente de a. Uma significa que é uma entre outras. Uma significa que é temporal. E essa coroa estará na cabeça dele por 7 anos. Durante o primeiro período de 3 anos e meio, todas as nações estarão sob seu governo. Haverá um concerto mundial, em que ele será apontado como a figura pacificadora do mundo. Imagina o caos que vai estar esse mundo. Mas a Bíblia diz que com 3 anos e 6 meses, Israel vai se retirar do concerto. E por que Israel vai se retirar do concerto? Israel vai se retirar do concerto por causa disso aqui, ó. Porque com 3 anos e meio de governo, o anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele vai proibir o culto a Deus lá em Israel. Ele vai se apresentar, lembra do texto que nós vimos semana passada? Ele é aquele que quer ser Deus, que entra no templo de Deus, parecendo ser Deus e querendo ser adorado como Deus. Aí ele vai cessar o culto. Aí o judeu vai dizer assim: estamos fora da conversa. O pacto será quebrado. E aí começa aquele período que a Bíblia chama de o sofrimento, a agonia de Jacó. É claro que todos aqueles que negarem a imagem da besta, aqueles que não lhe prestarem culto,
também serão perseguidos mundo afora, mas a nação de Israel será o foco principal da perseguição do anticristo. Nesse tempo dos últimos 3 anos e meio, as pessoas que nos primeiros 3 anos e meio não aceitaram a marca da besta, não se submeteram ao seu governo, estarão passando por terríveis perturbações. Não poderão comprar, não poderão vender, não poderão exercer funções públicas, não terão emprego, não terão renda, passarão fome. A pessoa vai ter que literalmente dar a sua vida pela sua redenção. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição, porque essa já aconteceu. Já fomos para a glória, já fomos para o céu. Dá mais um ente aí, pastor. Olha aí, 70 semanas de Daniel. Agora o que nós acrescentamos lá no finalzinho, aqueles 2 botões azuis? 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de tribulação. O período da igreja se encerra para que a última semana comece. E quando a última semana começa, o tempo desse estado de coisas, o tempo desse modelo de vida humana acaba em 7 anos. 7 anos depois, tudo que existe, todo o modelo de vida que existe hoje, não existirá mais. Mostra a próxima tela, por favor. A igreja sobe com Jesus. Lê aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Aqui a igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Tessalonicenses Primeiro, 4, 17. Depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Cumpriu-se ali. A igreja vai embora. Milhões e milhões de pessoas vão desaparecer assim. E o mundo vai entrar numa grande confusão. O anticristo surge aqui com uma palavra que sirva de engano e de explicação. Ele consegue acalmar o mundo. Agora entenda uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera. O anticristo não é um ser que vai surgir da sombra, da fumaça do arrebatamento, não. No período em que o arrebatamento for acontecer, certamente esse anticristo já será uma grande liderança mundial. Já será um político poderoso nesse mundo, que terá muita influência. E quando a palavra que ele der, certamente lá na ONU, repercutir como uma resposta política, científica, diante de um mundo que vai estar no pandemônio, de um mundo que vai estar numa confusão tremenda, ele vai ser recebido como o grande governante mundial. E aí, assim como já existe a União Europeia, assim como já existe o Mercosul, assim como já existe o NAFTA, que são as nações ali da América do Norte, todo o planeta estará sujeito a um governo só. A confusão que o senhor fala, pastor, é do desaparecimento, Do desaparecimento. de milhões e milhões de pessoas. Milhões de pessoas vão desaparecer, o mundo vai entrar em pânico. Vai ter empregado sem patrão, vai ter patrão sem empregado, vai ter hospital sem médico, vai ter avião sem piloto. Vai ser um pandemônio, uma loucura. Imagine quantos acidentes graves vão acontecer no mesmo momento em que trens vão se descarregar. Nós cantamos isso nas nossas canções. As pessoas irão desaparecer assim. Pacientes internados em hospital vai ficar só a cama. Presos em cadeia vão desaparecer porque aceitaram a Jesus e estão servindo ao Senhor lá dentro. Sabe o lugar que menos vai desaparecer, gente? Lá em Brasília. O Congresso Nacional vai estar cheio de deputados. Ele não vai querer
Você já pensou? Coisa terrível, irmãos. Estou brincando, irmãos, que lá em Brasília tem uma bancada evangélica lá poderosa, atuante. Nós não podemos julgar, eu não sei, né? Tem pastor, o pastor Takayama mesmo, é deputado federal, né? Está lá trabalhando. Quem pode apontar o dedo aí para o pastor Takayama e dizer que ele não é salvo? Eu não posso. Foi uma mera brincadeira. Tem salvação. Sempre teve José de Arimateia, sempre teve Daniéis, sempre teve Josés. Nós, ao desacreditarmos da política, nós às vezes entregamos o cabo do chicote na mão daqueles que nos oprimem, né? José foi governador, né? Exatamente, José governou o Egito e Daniel governou a Babilônia, né? José de Arimateia era senador nos dias que Jesus viveu, tanto que Jesus foi sepultado no sepulcro que era da família dele. Ele era integrante do Sinédrio. Sinédrio é o Senado de Israel. Então Deus tem os seus colocados em todos os lugares. Oremos para que Deus continue usando pessoas para fazer uma grande transformação no nosso tempo. Dá mais um enter aí. Vamos ver esses sistemas, que esses sistemas nos ajudam a entender as coisas. Eu acho que esse é o motivo. Está aí, ó. A perspectiva escatológica do Velho Testamento está na escatologia de Daniel, né? A era da igreja é um tempo de advertência. Jesus ensina através de parábolas. Jesus fala, por exemplo, da parábola das 10 virgens. O que é aquela parábola, senão uma advertência de Deus para que ninguém durma? Aquela parábola não é a respeito da igreja e do mundo, não. A Bíblia diz que eram 10 noivas. Ou seja, é só a igreja. Só que daquelas 10 noivas, algumas estavam desconcertadas, algumas não estavam prontas. Faltava azeite na lamparina, faltava azeite de reserva. Então, nesse tempo aqui, ó, o Espírito Santo, através da igreja, está advertindo, está pregando sobre os sinais da vinda de Jesus, está ensinando escatologia bíblica, para que o povo não durma, para que o povo esteja atento. Aí vem a grande tribulação. Nos 7 anos o anticristo se revela. A igreja já foi arrebatada e no futuro o tribunal de Cristo já aconteceu lá na eternidade. O tribunal de Cristo é diferente do tribunal do trono branco. Não confunda também o Apocalipse. O tribunal de Cristo tem a ver com o julgamento dos salvos. O tribunal do grande trono branco tem a ver com o julgamento dos condenados. Aqueles que fazem parte da segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo. No julgamento do grande trono branco, a Bíblia diz assim: aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Na primeira ressurreição, os salvos ressuscitam, os perdidos continuam mortos. Mas na segunda ressurreição, o trono branco, está lá, não confunda. Ali é o julgamento da perdição. O tribunal de Cristo é o que nós chamamos de o julgamento dos galardões. Só salvo passa por esse juízo. Vão ser julgados das obras, né? Não, exatamente. Não é um juízo para condenação nem para salvação. Ali as obras são julgadas para efeito de galardão, para efeito de glória. A Bíblia diz que uns resplandecerão como o fulgor do firmamento, outros nem tanto. As obras de alguns serão como fogo na palha, se queimarão, não terão glória nenhuma. Você fala assim, esse tal se salvará, porém... Como que pelo fogo. As suas obras não produziram para ele nenhuma glória, foi letárgico, preguiçoso. E aí a pessoa fala assim, estou nem aí, contanto que ele esteja salvo. Meu irmão, sabe qual é o problema? É que a Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem se passou pelo coração do homem. É o que está preparado lá. Quando chegar lá e os galardões forem entregues, esse que hoje está dizendo, estou nem aí para galardão, vai ficar lá. Você não sabe o que você vai perder. É verdade. Você não faz nem ideia. Como é que você não liga? Não estou nem aí, contanto que eu seja salvo.
Se Deus me der um cantinho, no céu não tem canto. Ah, se eu tiver um barraquinho, no céu não tem barraco. Ah, um cantinho lá no céu tá bom. Não tem canto lá. Naquele dia, alguém irá chorar muito, porque perdeu. Perdeu o que, pastor? Não sei. Mas a Bíblia diz assim, são coisas inefáveis que ao homem não é lícito mencionar. Agora imagine, eu não quero perder. Eu quero trabalhar para Jesus enquanto eu puder. Eu quero trabalhar para Jesus. Eu quero gastar os meus dias fazendo essa obra. Por quê? Porque tem alguma coisa lá em cima me esperando que eu não sei o que é. Mas a Bíblia diz que são delícias eternas. E eu quero experimentar dessas delícias que o Senhor tem preparado para os seus. Então trabalhe, meu irmão. Querendo ou não, nós temos que passar essa vida aqui. Você pode escolher passar essa vida de uma forma preguiçosa, inútil, chafurdado no sofá da sua casa. Ou você pode escolher passar essa vida pregando o Evangelho, cantando hinos a Deus, dando bom testemunho, falando da alegria da salvação, falando de Jesus pelas ruas. Escolha o lado bom da coisa. Viva essa vida com intensidade servindo ao Senhor. Pastor. E quando nós chegarmos lá, nós vamos tomar posse daquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu. A ideia que Jesus falou que aquele que guardar a sua vida aqui, perder lá. A ideia de perder a vida é melhor interpretar como a ideia de perder o bom da vida, perder o melhor da vida. Às vezes, quando nós aqui na Terra estamos vivendo algumas situações, a coisa está tão feia que o nosso lado, que a gente fala assim, mas isso é vida? Jesus não está falando nem da vida física, Ele está falando de vida abundante. Ele está falando da abundância da vida, da plenitude da vida, da glória da vida. Alguém pode se satisfazer em estar sentado numa relva, lá na eternidade. Mas quando você estiver assentado nessa relva e perceber que tem alguém que desfruta da companhia presente de Jesus, estando ao lado dele todo o tempo, você vai dizer, por que, meu Deus, que eu não fiz alguma coisa lá na terra? Por que eu não orei pelo inferno? Por que eu não fui no culto na praça? Por que eu não evangelizei e não ganhei alguém para Jesus? Por que eu não preferi passar meus dias ali no zap-zap, perdendo meu tempo? Agora o tempo se passou. O julgamento do tribunal de Cristo é isso aí. Diferente do trono branco lá, onde os ímpios comparecerão. Sim? Ô pastor, Moreira, Muda o arquivo. deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia, quando fala em tempo, muitas vezes é diferente do nosso, né? Agora, Quase sempre. quase sempre é diferente do nosso, isso aí. Porque 1000 anos para Deus é? Pois é, agora a pergunta é essa. Aqueles 7 anos ali, será que é o nosso? Ali é 7 anos. Ali é o mesmo. nosso mesmo. Mesmo, porque ele faz parte do mesmo contexto profético. Se a primeira semana deu certinho, 49 anos, e a história mostra isso. Se o segundo período, as 62 semanas, também deu certinho, vai desde a inauguração de Jerusalém até o dia que Jesus foi batizado, então nós não temos razão nenhuma para acreditar que a última semana vai ser diferente. Né? Se nós tivéssemos um problema de contagem de tempo nas 7 semanas e nas 62 semanas, nós poderíamos pensar que a última semana não seria. Mas o anjo foi claro. 70 semanas estão determinadas e é assim, 7, 62 e depois mais uma. Então, por esta razão linear, nós não precisamos crer de forma diferente. Queridos, nós vamos parar por aqui, porque na semana que vem nós vamos voltar nessa tela aí. Agora nós não vamos falar mais da história bíblica que traz até a grande tribulação, mas nós iremos falar da grande tribulação como um fato. Como é que vai ser essa grande tribulação, pastor?
Como é que é esse negócio da marca da besta, pastor? O que é isso? O anticristo vai governar? Pastor, o anticristo tem chifre, tem rabo, fede enxofre. O anticristo ele é um líder religioso, ele é um líder político. Como é que é, pastor? O que é a Bíblia fala da trindade maligna? Que a Bíblia fala da trindade divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala da tríade maligna. A Bíblia diz: o anticristo, a besta e o falso profeta. Está lá no Apocalipse. Tudo isso, vocês. E o 666, pastor? É um carimbo? É um chip? É um código de barra? É um QR Code? O que é isso? Semana que vem nós iremos percorrer essas telas e vamos ler a Bíblia. Aqui, ó. Você está falando que é cena do código gráfico. Irmãos, é muito conteúdo e não pode ser rapidinho assim, tem que ser devagar, porque senão dá um bug na memória. Pastor, Atenção, irmãos. Só um detalhezinho. O pastor falou sobre alguns pessoal arminiano, né? Tem um moço aí que ele prega, tem uns canais no YouTube, chama Augustus Nicodemos, prega muito bem, é uma palavra muito boa. Porém, irmãos, os nossos irmãos presbiterianos, eles entendem o seguinte, que não existe esse arrebatamento invisível, a qual nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 4, né? Para eles, o que acontece? A igreja, os crentes vão passar aqui a tribulação e o Senhor vai nos livrar desses problemas que o anticristo vai causar. Então eles zombam da gente quando falam, eu tenho uns colegas que são presbiterianos, isso aqui nada, não, você achou isso na Bíblia? Fala para mim desse negócio de arrebatamento invisível, isso não existe não. E eles ensinam assim, que a igreja vai estar aqui nesses 7 anos. Nós já queremos que a igreja vai estar com o Senhor durante esses 7 anos, e a tribulação e os problemas serão para aqueles que ficarem aqui. Se você quiser falar alguma coisa mais sobre isso? Irmãos, é por isso que quando a gente trata sobre esse tema da escatologia bíblica, nós temos que fazer isso à luz da Bíblia. O pastor Tadeu está corretíssimo, porque existe esse ensino, e não é só o calvinismo é um desses ramos. As testemunhas de Jeová dizem que nem céu existe coisa nenhuma, e que os salvos serão apenas 144 mil, né? Irmãos, pensa no absurdo dessa fala. Valadares, que é uma cidade de porte médio, tem mais de 200 mil pessoas, quase 300 mil pessoas aqui. E Valadares é um cisne no oceano. Tem uma cidade lá da China que está toda agora em confinamento, se não me engano, tem mais de 25 milhões de pessoas lá. Então, a testemunha de Jeová diz que é 144 mil salvos. A Bíblia diz que são tantos como a areia da praia e do mar. Eu vou ficar com a testemunha de Jeová ou vou ficar com o que a Bíblia diz? Apocalipse 3:10. Pois é. Já os calvinistas dizem, os calvinistas vão dizer que o arrebatamento da igreja não existe, e que a igreja vai passar pela grande tribulação na terra. Mas Paulo escreveu dizendo que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Eu vou ficar com João Calvino ou vou ficar com o apóstolo Paulo? Eu vou ficar com o apóstolo Paulo, porque ele falou da inspiração do Espírito Santo. E esse mesmo Paulo escreveu dizendo aos irmãos Tessalonicenses, dizendo: olha, tem os perturbadores aí no meio dizendo que o Senhor já está vindo, não se deixem conduzir em erro. 1 Tessalonicenses capítulo 2, porque não será assim, ou seja, o Senhor não virá antes dos fatos escatológicos que nós temos ensinado aqui nesses dias. A questão dos calvinistas eu expliquei na segunda aula. Eles confundem a vinda do Senhor com o arrebatamento da igreja. E muitos crentes pentecostais, que são arminianos, que somos nós, chamam o arrebatamento de vinda de Jesus. Eu também já ensinei isso naquele mesmo dia. Não foi, irmã Fia? Eu falei, não confunda a vinda de Jesus
com arrebatamento. A vinda de Jesus é para o milênio. No arrebatamento da igreja, Jesus não vem, a igreja é que vai. Essa confusão se estabeleceu por causa desse conflito. Alguns crentes até queriam ensinar que a segunda vinda de Jesus era em 2 etapas e virava uma coisa difícil para as pessoas entenderem. Não tem negócio de 2 etapas. A volta de Jesus, ela vai acontecer uma vez, junto com a igreja, para estabelecer um milênio na terra. Só quando Israel clamar. No arrebatamento da igreja, Jesus não vem nessa terra. A Bíblia diz que nós iremos encontrar com ele nos ares. Não tem primeira vinda e segunda vinda. É uma vinda só. Então, se nós não confundirmos o arrebatamento da igreja com a vinda de Jesus, cai por terra a doutrina dos calvinistas a respeito de que a igreja vai passar a grande tribulação aqui nessa terra. Se meu amigo calvinista quiser passar a grande tribulação aqui na terra, é uma escolha dele. Mas eu tenho um encontro com você lá no céu, nas bodas do Cordeiro, na grande festa dos salvos. E aí, se o calvinista quiser ficar aqui lutando com o anticristo, é a escolha que ele faz. Que Deus nos abençoe, que os olhos se abram, para que nós não percamos a primeira ressurreição. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Então, semana que vem nós vamos falar sobre marca da besta, governo do anticristo, características dessa besta. Vou te dar uma dica. Não vou dar não. Quem quiser, venha semana que vem. Vamos louvar o Senhor? Carminha, você louva a Deus com a unha para a gente ofertar o Senhor? Iremos ofertar o Senhor agora com alegria, cantando, louvando a Deus, para encerrarmos esta reunião. Glória a Jesus. Isso será, cara. Bom, gente boa, bonito, Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar com o número 121 da harpa cristã. Maravilhoso é Jesus, da minha vida luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele das trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho porque me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia, agradeço a Deus. Deus abençoe a nossa irmã, Deus abençoe a todos. Meus amados,
Deixa eu falar com vocês uma coisa para amanhã. Amanhã estamos cultuando a Deus e pregando o Evangelho ali no alto da Rua Candeia. Todos os irmãos são bem-vindos naquele trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quinta-feira, nós temos uma situação aqui muito interessante. Na quinta-feira, o coral da igreja que está no bairro São Raimundo vai estar aqui conosco. Tá? O irmão Hélio, dirigente daquele coral, e o coral da Assembleia de Deus do bairro São Raimundo, o pastor Jonatas, estará aqui conosco. Então, irmãos, eles farão aqui uma dupla apresentação com 4 canções de coral. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser lindo. Mas ao mesmo tempo, lá na Avenida 1, estará acontecendo o culto de missões, um culto evangelístico daquela igreja, para o qual estão convidados todos os grupos masculinos do nosso campo. Então os irmãos, a chamada para os irmãos é lá na Avenida 1, quinta-feira. Fomos convidados, li o convite aqui no domingo, né? O irmão trouxe aqui na porta para nós. O pastor Sidney estará pregando lá e vai ser uma bênção. Vai vir uma caravana de Frei Inocêncio para participar. Então na quinta-feira tem festa aqui e festa lá na Avenida 1. Eu queria pedir aos irmãos que dessem uma boa cooperação lá na Avenida 1. Eu queria pedir aos jovens da igreja que possam cooperar lá. E aí, todas as irmãs, todos os adolescentes, aos obreiros, que permaneçamos aqui para receber essa visita maravilhosa. Vamos honrar os nossos irmãos que vão se esforçar para estar conosco. Mover um coral não é fácil, porque são vozes, né? São muitas vozes e o coral ele depende da harmonia dessas 4 vozes. Não adianta chegar aqui com 5 soprano, 10 contralto e nenhum baixo. Não adianta. Então os irmãos eles têm um grande trabalho para chegar aqui. Então não fique em casa na quinta-feira não. Venha para cá, porque os irmãos já não estarão aqui. Então as irmãs, todas, muito importante a presença das irmãs aqui. Os adolescentes todos, muito importante. Pois não, filho? Sim, mas essa tardia vai até que hora? A gente não sabe, porque são 2 momentos. Amém. Amém. Compromisso é compromisso. Eventualmente, digo no grupo que se algum dos jovens não estiver lá, esteja aqui representando o grupo El Shaddai. Então, irmãos, nossos jovens já têm compromisso também para quinta-feira, torna mais importante que todas as irmãs venham. Convidem pessoas que gostam do canto coral. Vamos receber os nossos irmãos aqui, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu já estava com o meu coração decidido a ir lá para a Avenida 1, mas diante desse contexto eu já vou ficar aqui para poder, como bom anfitrião, receber nossos irmãos com alegria. Eu espero contar com todos os irmãos que possam estar. Amém? E assim caminhamos para o fim de semana. Sexta-feira as irmãs do Círculo da Oração têm ensaio conjunto com o masculino aqui na igreja. E domingo pela manhã nossa escola dominical e à noite um grande culto em louvor a Deus. Que assim o Senhor nos abençoe. Nosso estudo está sendo transmitido pela página do YouTube que foi aberta para a nossa igreja, para que nós possamos deixar ali salvos os estudos, os vídeos todos. Então os irmãos que ainda não se inscreveram, que tem, né, sabe do que nós estamos falando, não se inscreveram ainda na página, o Rogério mandou o link, ele mande de novo, Rogério, o link nos grupos da igreja, para que todos os irmãos possam se inscrever, porque o conteúdo permanece. Tudo que você ouviu aqui hoje vai estar lá no YouTube, qualquer hora do dia, da noite, você pode ir lá, deixa eu ver direitinho o que o pastor falou. Vai lá no YouTube, está lá. Então, queridos, vamos fazer assim. Agora coloque-se de pé, nós iremos orar. Nessa oração, nós iremos orar por nossa irmã Didi, irmão Geraldo, para que Deus a abençoe e fortaleça, dando ela recuperação e saúde. Amém? Irmão João, vem aqui orar por nós, que nos despediu com a bênção. Deixa eu ir aí, irmã de Deus, para orar em favor da senhora, em nome de Jesus. Pastor, irmão João, eu quero pedir a oração da igreja, que amanhã eu vou fazer um exame, para que eu seja bem sucedido. Amém? Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, o Deus, pela tua palavra,
rica e poderosa que foi ensinada nesta noite, quando fala dos tempos por vir, dos tempos futuros que aguarda o povo, as nações. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa nos iluminar, possa nos trazer a sua palavra, esclarecendo, ó meu Deus, fazendo-nos entender a sua palavra, meu Deus, para que não sejamos pegos de surpresa nesse tempo de tribulação. Ó meu Deus, queremos te abençoar os nossos irmãos, Senhor, nossos irmãos, Senhor, que vai fazer exame, nossos irmãos, Senhor, que estão por necessidade, precisando de uma restauração de saúde. Oh, meu Deus, abençoa teus filhos, Senhor. Queremos te pedir a tua bênção para todos os teus filhos nesta noite, onde agora estamos voltando para casa, que possamos ser abençoados pelo Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite de bênção, guardado e protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e imensurável amor de Deus Pai, a doce e santa consolações do Espírito Santo, que seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a todos uma boa noite, em nome de Jesus.